amigas e amigos, é interessante constatar como é similar o discurso da extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quando confrontada com manifestações em defesa da democracia e dos direitos. No início dos processos antirracistas nos Estados Unidos, que tratei aqui no último vídeo, Donald Trump, de forma arrogante, disse que tinha cães ferozes protegendo a Casa Branca, que os manifestantes que protestavam contra o assassinato de George Floyd pela polícia iriam se defrontar com esses cães. Depois, ameaçou colocar o exército nas ruas e, finalmente, disse que o movimento antirracista era terrorista. Nada disso arrefeceu as mobilizações, apesar do forte aparato policial que prendeu mais de 10 mil manifestantes e levou à decretação de estado de toque de recolher em mais de 40 cidades daquele país. São 13 dias já de manifestações ininterruptas. Vejam, Trump, nesse caso, foi contestado até por generais das Forças Armadas chamados à repressão sobre o povo. Em ano eleitoral, ele está visivelmente perdendo apoio nas pesquisas e entre o próprio Partido Republicano. No Brasil, por sua vez, começamos a ver uma enorme ampliação das forças contra Bolsonaro, clamando por democracia. Apesar da pandemia, surgem manifestações espontâneas de rua. Aqui se chamam manifestações antifascistas, mas também se somaram às manifestações antirracistas, antidiscriminação social devido à situação de penúria, de desproteção dos negros, das mulheres e dos jovens e pelo assassinato, pela morte trágica de uma criança negra, filha de uma empregada doméstica, entre muitos outros casos que ocorrem cotidianamente. Bolsonaro também ameaçou colocar o exército nas ruas, contra o povo que luta por esse direito e pela democracia. Bolsonaro segue, então, a mesma cartilha de seu chefe nos Estados Unidos. Diz que vai lidar com as manifestações antirracistas e antifascistas na base da repressão. Ele conta com milícias, com polícias militares que não respeitam o povo, e ele qualifica os que foram para a rua defender a democracia como terroristas e bandidos. Tanto lá quanto cá, a luta contra a discriminação racial é fruto de uma sociedade estruturada com base na escravidão. No enterro de George Floyd, o negro assassinado pela polícia, em um dos trechos da pregação, o pastor que conduzia a cerimônia diz assim, aspas, porque há 401 anos nós não podemos ser quem desejamos e sonhamos, é que vocês mantêm seu joelho em nosso pescoço. As marcas da escravidão, ressalvadas as diferenças culturais, políticas e históricas que diferenciam o racismo em cada um desses dois países, até hoje repercutem negativamente contra os negros e trabalhadores pobres que moram em subúrbios americanos ou nas favelas e comunidades do Brasil, sofrendo cotidianamente a violência policial, sem direito civil real a protegê-los, e são condenados assim à base da pirâmide social, em especial as mulheres. Não é à toa que ambos os países hoje são o epicentro da pandemia. Nos EUA já foram mais de 100 mil vidas ceifadas, mais do que qualquer outra guerra que o país tenha travado desde a metade do século passado. E olhe, foram muitas essas guerras. No Brasil, a gripezinha, assim denominada pelo presidente Bolsonaro, já mata uma pessoa por minuto. O Brasil ultrapassou 35 mil mortes, que é um número superior a todos os demais países da América do Sul somados, cuja população é maior até do que o Brasil. É evidente que a sabotagem que promoveram os dois presidentes contra o isolamento social e em prol da cloroquina teve um alto custo. Eles fizeram uma politização odienta de uma grave crise sanitária, pensando nos seus próprios interesses políticos e numa disputa política que, sim, essa é terrorista. Portanto, os protestos são inevitáveis e são prova do crescente sentimento de indignação que toma conta de parcelas crescentes da sociedade. Nos Estados Unidos,
são 64% que apoiam as manifestações e 55% já reprovam a condução de Trump. No Brasil, chega já a 70% os que clamam contra a escalada autoritária, pela democracia, antifascismo, na direção que quer Bolsonaro, de uma ruptura institucional no país. Seu governo, portanto, já tem mais da metade da população desaprovando a condução do país. Aqui também se juntaram protestos antifascistas e com os protestos antirracistas. Bem, nós temos, portanto, um Napoleão de hospício e um pigmeu de boulevard, como diz o poeta, dirigindo as duas maiores nações das Américas. São figuras que cresceram no pântano das notícias fraudulentas, do terraplanismo, do negacionismo polarizador e odiento, e que tiveram apoio de segmentos decisivos das classes dominantes que só pensaram em si mesmos, como sempre, no sistema capitalista, no seu lucro e com uma política antipopular, antinacional e antidemocrática. Essas duas figuras são símbolo do que é o mundo hoje. Serão certamente uma página da história inesquecível, apesar da baixeza dos personagens. Nos Estados Unidos e no Brasil, cedo ou tarde, a democracia e a luta pela justiça irão derrotar, sim, a extrema-direita. Sim, os trabalhadores e os povos, os negros, as mulheres, as nações oprimidas, precisam respirar fundo nesta hora, mas certamente seremos capazes de transformar os protestos em novas esperanças. Um abraço, até a próxima.